Vídeo 64, letra H, História. Cronologia das fontes primárias islâmicas. Você sabia que tudo o que sabemos sobre Maomé e o começo do islamismo vem das fontes primárias islâmicas escritas 200 anos após a suposta vida de Maomé? Aviso: tudo isso que iremos ver e tratar a seguir é como descrito pelas fontes primárias islâmicas. Não estamos inventando nada, estamos apenas repetindo o que elas próprias dizem. Existe um problema enorme na narrativa tradicional do islamismo. Esse problema pode ser resumido deste modo: as fontes primárias islâmicas foram escritas muito tempo depois dos eventos que elas descrevem e muito longe de onde eles teriam ocorrido. Isso cria conflito entre fatos que podem ser comprovados historicamente e aquilo que é narrado pelas fontes primárias islâmicas. Vamos começar com o primeiro problema das fontes primárias islâmicas. Elas foram escritas muito tempo depois dos eventos que elas buscam retratar. E por muito tempo, nós nos referimos a séculos. As fontes primárias islâmicas fazem tantas afirmações que não podem ser comprovadas historicamente que elas basicamente se destroem. Vejamos a figura 1, que mostra uma cronologia dos eventos narrados pelas fontes primárias islâmicas e apenas por elas. Ou seja, não existe fonte externa alguma que as corrobore. Todas as datas mencionadas a seguir referem-se à era depois de Cristo. As tradições islâmicas nos dizem que Maomé nasceu em Meca em 570 e que o Alcorão começou a ser revelado em 610. Então, segundo a narrativa islâmica, Maomé tinha 40 anos quando ele começou a receber revelações de um anjo que se identificou como Jibril em uma gruta em Meca. Mais tarde, em 621, a narrativa islâmica diz que Maomé acordou no meio da noite, foi ordenado a montar um jumento alado que voou até Jerusalém e de lá ele foi até os 7 céus, um evento chamado de Mirage, não confundir com miragem. No ano seguinte, em 622, ele se muda para a cidade de Yatrib, atual Medina. Ele se muda de Meca por diversos motivos. Ele estava tendo problemas de relacionamento com a sua tribo em Meca, que se recusava a aceitar suas revelações, e também por ter sido convidado por árabes e judeus de Medina para arbitrar os problemas existentes entre eles, já que eles haviam ouvido que Maomé era uma pessoa sábia, justa e neutra. Maomé se muda junto com um número de seguidores, chamados de Mahajuru, o povo da mudança, ou o povo da Hégira, um número entre 80 e 200 seguidores, dependendo da fonte primária. Essa mudança de Meca para Yatrib é chamada de Hégira, ou Hígira, e marca o início do calendário islâmico. Então, ele retorna a Meca em 630, conquistando-a à frente de um exército. Logo em seguida, Maomé morre, em 632. Isso é a vida de Maomé, de 570 a 632. Tudo isso segundo as fontes primárias islâmicas. Com a morte de Maomé, Abu Bakr assume o poder, reinando de 632 a 634, por 2 anos, morrendo de morte natural. Umar o substitui, reinando por 10 anos, de 634 a 644, sendo assassinado. Umar é então substituído por Otomão, que reina por 12 anos, até ser assassinado em 656. Durante seu reinado, em 652, o Alcorão é compilado e canonizado, aproximadamente 20 anos após a morte de Maomé. Com o assassinato de Otomão, em 652, Ali assume o poder, mantendo-se por 5 anos, até 661, quando ele também é assassinado. Dentre esses 4 califas corretamente guiados, 3 morreram assassinados. Considerando que Maomé também foi assassinado por envenenamento, são 4 assassinatos entre os 5 primeiros líderes islâmicos. O ano de 661 encerra o período do califado Rashidun, o califado dos 4 califas corretamente guiados, Abu Bakr, Umar, Otomão e Ali, marcando o começo do chamado Califado Omíada. Esse período de 41 anos, durante o século VII, desde a Hégira em 622 até o assassinato de Ali em 661, é a verdadeira era de ouro do islamismo, durante o qual, segundo as fontes islâmicas primárias, o islamismo surgiu e se consolidou. As fontes primárias islâmicas nos dizem que Maomé viveu em Meca e se mudou para Medina, de onde governou. Os 4 califas que seguiram Maomé também governaram de Medina. Quando Ali morreu,
os muçulmanos tinham controle de uma gigantesca extensão territorial que ia desde a Líbia até o Afeganistão, incluindo a Síria e toda a Península Arábica. Veja só a figura para se ter uma ideia da extensão deste território. Essa é uma história ótima. Você já ouviu isso, eu já ouvi isso, crescemos com isso. Essa é a única história que ouvimos. Essa é a narrativa que todos nos contaram. Mas espere um pouco. De onde vem tudo isso? Para responder essa pergunta, precisamos consultar uma outra cronologia. De onde vêm as narrativas propagadas pelo islamismo? Vamos começar com a data da morte de Maomé. Maomé morreu no ano 632. Foi nessa época que as fontes primárias islâmicas foram escritas? Não. Seria razoável esperar isso, mas não é o caso. Seria razoável esperar que, quando da morte de Maomé, um líder vitorioso que já governava uma boa parte da Península Arábica, houvesse alguém que o viu morrer ou alguém que estivesse perto para escrever algo sobre sua vida ou o que aconteceu quando ele morreu. Pelo menos é disso que tratam as biografias. Pelo menos se escreve algo como testemunho ocular, algo que alguém mais tarde possa se basear, mas pelo menos se começa com um relato de testemunho ocular. Quando Jesus morreu, existiram testemunhas oculares que escreveram sobre o ocorrido. João estava ao pé da cruz e escreveu sobre sua morte e sobre a sua vida. Os demais apóstolos também foram testemunhos oculares. Mateus e Marcos não estavam ao pé da cruz, mas eles acompanharam todo o processo. O quarto evangelista, Lucas, reproduziu relatos de testemunhas oculares da morte de Jesus e do seu ministério. Seria de se esperar muito mais de um líder vitorioso como Maomé. No caso de Jesus, estamos falando de 2000 anos atrás e escritos feitos por pessoas pobres e perseguidas. Com respeito a Maomé, estamos falando de 1400 anos atrás, ano 632. Sabemos que nada foi escrito nos anos e décadas que seguiram a sua morte. E principalmente considerando que estamos nos referindo ao movimento vitorioso que conquistou a maior parte do mundo civilizado, incluindo grandes cidades cheias de história e cultura, tais como Alexandria, Damasco, Antioquia e Ctesifon, substituída mais tarde por Bagdá. Essas cidades estavam cheias de pessoas cultas, que sabiam ler e escrever, e com recursos para ter os primeiros registros escritos usando-se da melhor tecnologia da época, pergaminhos. Pergaminho era caro, mas muito durável, podendo durar até séculos, ao contrário do papiro, muito mais barato, mas de vida útil muito curta, anos ou décadas apenas. Mas, de acordo com a narrativa islâmica, nada disso foi feito, mesmo com todo o poderio do nascente Império Islâmico. Ao contrário, a primeira referência foi escrita 130 anos após a morte de Maomé. Trata-se da biografia, a Sira, Sirat Rasul Allah, a vida do apóstolo de Allah, escrita por Ibn Ishaq, falecido no ano 765. Claro que ele não foi testemunho ocular de nada. Ele teria escrito baseado em lendas e relatos orais. Seria como se a primeira descrição sobre a Guerra do Paraguai, que terminou em 1860, tivesse sido escrita no ano 2000, baseada tão somente em lendas e narrativas orais. Mas espere um momento. Nós não temos a biografia de Ibn Ishaq. Ela não existe. O que sabemos sobre a vida de Maomé foi escrito por Ibn Hisham, falecido no ano 833. Na verdade, não temos nada sobre Maomé até Ibn Hisham, 200 anos após a morte de Maomé. A rigor, podemos colocar Ibn Ishaq de lado e nos concentrar em Ibn Hisham, que é quem, comprovadamente, escreveu a biografia de Maomé, a Sirat Rasul Allah. Depois veio um outro, Al-Waqidi, que faleceu no ano 835, cujos escritos vieram através de seu escriba e aluno Ibn Sa'ad após a sua morte. Mas não é apenas a biografia de Maomé que é importante. Existem os registros daquilo que Maomé falou, comeu, bebeu, como ele dormiu, os detalhes da sua vida diária. Para saber como se comportar como muçulmano, você precisa consultar os hadices. A primeira coleção de hadices foi escrita por Al-Bukhari, falecido no ano 870, descrevendo, no século IX, tudo aquilo que Maomé fez no século VII. Preste atenção. De acordo com a própria narrativa islâmica, as fontes primárias que falam sobre Maomé, o que ele disse, como ele viveu, como ele se comportou, foram escritas pelo menos 200 anos após a sua morte. Após Al-Bukhari,
começaram então a surgir diversos volumes de hadices compilados por Sahih Muslim, que faleceu no ano 875, Ibn Majah, faleceu no ano 887, Abu Daud, falecido em 889, Al-Tirmidhi, falecido em 892, An-Nisai, falecido em 915. Estas são as 6 principais compilações dos hadices sunitas, de acordo com a narrativa islâmica. Mas ainda existem outros 2 gêneros da narrativa islâmica, das tradições islâmicas, que é preciso mencionar: o tafsir e o tahrik. Tafsir são os comentários sobre o Corão, e o tahrik é a descrição histórica do islamismo, bem como a história da humanidade. Isso mesmo, o islamismo reescreveu a história da humanidade. O primeiro a escrever este material foi Al-Tabari, falecido no ano 923. Todos os outros comentários que tentam explicar o significado dos versículos do Alcorão começaram a surgir a partir daí. E por que isso é importante? Vejamos as datas. São 200 anos entre a morte de Maomé e a sua biografia por Ibn Hisham. Vale a pergunta: você pode realmente acreditar que alguma testemunha ocular tenha sobrevivido por tanto tempo? Vamos fazer aqui um adendo para acrescentar a visão xiita do islamismo, que corresponde a menos de 10% do total de muçulmanos. O xiismo possui a sua própria coleção de hadices, a maioria deles supostamente narrados por Ali, sobrinho de Maomé, e o quarto dentre os califas corretamente guiados. A coleção xiita também foi compilada séculos após a morte de Maomé, a primeira delas por Al-Kulaini, falecido em 941, durante os seus últimos anos de vida. Eu vou tratar dos hadices xiitas em um outro artigo. Uma observação com respeito à rivalidade entre o sunismo e xiismo. Eles têm diferenças sobre quem deve lidar a nação do Islã, mas eles concordam no tocante aos direitos de tratamento das mulheres, dos ex-muçulmanos, dos descrentes e dos homossexuais. Agora, precisamos falar sobre a primeira vez que o termo Mohammed foi introduzido. Hoje, consideramos Mohammed como sendo um nome próprio, mas pouco se sabe que Mohammed é um atributo, significando o elogiado. E muito poucos sabem que cristãos primitivos usavam este termo se referindo a Jesus. Novamente, vamos tratar deste assunto com mais detalhe em outro artigo. O nome ou termo Mohammed foi usado pela primeira vez por Abd al-Malik, um rei da dinastia Omíada, que governou entre 685 e 705. Abd al-Malik introduz Mohammed nas moedas, no domo da rocha e no protocolo dos califas, sem, contudo, escrever nada sobre ele, ou seja, sem criar narrativa alguma sobre ele. Isso ocorreu no ano 692. Foram precisos 141 anos para que fosse possível saber quem foi este Mohammed e o que ele fez. A narrativa islâmica foi então criada durante o reinado da dinastia Abássida, que começou no ano 749. A narrativa islâmica é, de fato, a narrativa abássida. Foram precisos 84 anos até que eles começassem a escrever. Os abássidas chegaram ao poder em 749 e apenas em 833 que eles finalmente conseguem compilar uma biografia, e apenas em 870, isso é, 120 anos depois de chegar ao poder, é que finalmente conseguem compilar suas palavras e ações. E por que se demora tanto tempo? Porque este foi o tempo necessário para eles concordarem com o que deveria ser dito. Vejamos o exemplo da coleção de hadices de Al-Bukhari. Disse que ele recebeu 600.000 narrações orais de dizeres e feitos de Maomé. Ele fez uma auditoria reduzindo este número a 7.397. Isso é apenas 2% do número original, ou seja, ele jogou fora 98% do material original. E de onde e quando vieram esses 98% e por que eles foram descartados? Ele alegou que eles estavam corrompidos, ou seja, segundo ele, 98% do material original não se encaixava na narrativa que os abássidas queriam sedimentar e foram perdidos para sempre. O que continham esses 98%? Eles foram destruídos por pessoas como Al-Bukhari. Eles próprios admitem que os destruíram. Como seria importante ter acesso a esses 98%, porque se pudéssemos ver o que esses 98% continham, nós poderíamos realmente saber se Maomé existiu ou não, se o Alcorão existiu ou não, se foi revelado naquele ponto e até mesmo saber se Meca existia e onde os eventos da vida de Maomé realmente ocorreram.
Mas será que essas 600 mil narrações orais de ditos e feitos de Maomé realmente existiram? Ou isso tudo também faz parte da narrativa abássida? Agora, vamos olhar para esse mapa para analisar um outro problema. A localização dos eventos não bate com a localização de onde eles foram escritos ou com a origem de quem os escreveu. Tudo o que se sabe sobre Maomé e o surgimento do islamismo são eventos centrados nas cidades de Meca e Medina, na região do Hijaz, uma região desértica fora dos eixos civilizatórios da época. Mas todas as histórias que pertencem à narrativa islâmica foram escritas em Bagdá, a capital da dinastia abássida, localizada 1.800 quilômetros ao norte. E os autores, nenhum deles é original de Meca ou Medina. Ibn Hisham, que escreveu a Sira, a biografia, nasceu em Basra, cresceu no Cairo, em Fustat, e fez o seu trabalho todo em Bagdá. Al-Bukhari nasceu em Bukhara, cidade no atual Uzbequistão, onde ele viveu e fez o seu trabalho. Al-Tabari nasceu no Tabaristão, às margens do Mar Cáspio, no Irã. Conclusão: nenhum dos escritores tradicionais viveu ou trabalhou em Meca ou Medina. Eles estavam muito longe, ao norte de Meca, e vieram do oeste e leste de Bagdá. O mapa mostra que todos eles advêm de área de onde os abássidas originaram. Além disso, todos os autores das fontes primárias islâmicas trabalharam nos séculos IX e X durante a dinastia abássida. Ou seja, todos eles escreveram material dos eventos que eles tentam retratar centenas de quilômetros longe demais e centenas de anos tarde demais. Repito, tudo isso que vimos não é teoria conspiratória. O que vimos é exatamente o que as próprias fontes islâmicas dizem. Aí alguém vem com a falácia lógica do Tukulk, responder uma crítica com outra crítica, dizendo: mas José, o cristianismo também tem o mesmo problema. Será? Vejamos a cronologia do cristianismo primitivo, apresentada nessa figura, indicando quando os primeiros escritores escreveram sobre Jesus, usando de datas do modo mais liberal possível. A maioria dos cristãos não irão concordar com essas datas, mas, de novo, eu estou usando datas mais liberais possíveis. Eu estou fazendo isso intencionalmente. Vamos começar com a morte de Jesus no ano 33. O primeiro livro escrito foi o Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas entre os anos 52 e 62, ou seja, entre 20 e 30 anos após a morte de Jesus. O Atos dos Apóstolos descreve a história da igreja primitiva e seria o correspondente ao Tahrik. Em seguida, vêm os comentários escritos por Paulo, correspondente aos Tafsir. As cartas de Paulo foram escritas entre os anos de 48 e 65, ou seja, entre 15 e 34 anos após a morte de Jesus. Paulo explica os ensinamentos de Jesus nos seus comentários. Então, vem o primeiro escrito sobre a vida de Jesus, o que ele disse e fez, algo correspondente à Sira e os Radices, com o Evangelho de Marcos no ano 70, 37 anos após a morte de Jesus. Mais tarde, no ano 80, ou seja, 47 anos após a morte de Jesus, Mateus e Lucas escrevem os outros dois evangelhos, de novo algo correspondente a Sira e aos Radices. Então, são 3 evangelhos escritos entre 37 e 47 anos após a morte de Jesus. E para finalizar, temos o Evangelho de João, escrito no ano 90, 57 anos após a morte de Jesus, que corresponderia à última Sira e ao último Radice. Muito embora as datas usadas sejam liberais, fica claro que registros sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos e comentários sobre eles, o que conhecemos como Novo Testamento, foram escritos em um período de menos de 60 anos após a sua morte. Todos os escritores do Novo Testamento viveram no mesmo lugar onde Jesus viveu e eles o conheciam pessoalmente ou obtiveram material daqueles que o conheceram, viram o que ele fez e ouviram o que ele disse. Eles foram testemunhas oculares. Eles não escreveram séculos depois de Jesus baseado em boatos. Jesus era pobre. Seus seguidores eram pobres. Mas no caso de Maomé era diferente. Maomé era rico e vitorioso. Diversas tribos pagavam tributos para ele. Seus seguidores diretos eram ricos e vitoriosos, expandindo ainda mais o império iniciado por Maomé. Com toda essa riqueza, acesso a recursos e controle de várias cidades, dentre as quais as mais avançadas da época, por que nada foi imediatamente registrado? Por que os primeiros registros começaram apenas a partir de 200 anos após a morte de Maomé? Alguém pode dizer: mas José, os primeiros muçulmanos eram analfabetos. Um momento.
Eles tinham poder sobre uma região que ia da Líbia até o Afeganistão. Quer dizer que não existia ninguém que soubesse ler e escrever? Não é à toa que estudiosos da atualidade têm dificuldade em aceitar a narrativa islâmica. Vejamos alguns exemplos. O islamismo, como conhecemos hoje, não existia no século VII, mas evoluiu ao longo de um período de 200 a 300 anos. Humphreys, 1991. O Alcorão provavelmente não foi revelado a um homem em 22 anos, mas provavelmente evoluiu durante um período de 50 a 100 anos. Cotações de Rippin, Lester e Vansbottle. Os autores Cook e Robinson chegaram à seguinte conclusão: a história do islamismo, pelo menos até a época do califa Abd al-Malik, é uma invenção posterior. Veja todas as referências no artigo cujo link se encontra na descrição deste vídeo. E muito obrigado por ouvir até aqui. Por favor, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal e fique sabendo também que eu tenho os canais no Rumble, BitChute e Odyssey para tentar fugir da censura do YouTube. E veja também link para a mídia social na descrição do vídeo. E visite o blog infiel-atento.org.